Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Gustavo e a minha dupla da disciplina do estágio supervisionado é o Bruno. O professor responsável é o Dr. Paulo e a nossa professora supervisora da escola na qual trabalhamos foi a professora Maria Goretti Forte. Bom, então, nesse primeiro slide, a gente vai estar apresentando um pouco sobre as características da escola, né, da qual nós trabalhamos. Inicialmente, né, antes de começar a falar em si da escola, gostaríamos de dar uma ênfase nesse primeiro tópico, né, que a gente tem necessidade de se desenvolver capacidades de ensino pelos alunos, que é o objetivo principal que nós vemos nas disciplinas de estágio supervisionado, né? Então, a vivência de nós, alunos de licenciatura, da graduação, nas escolas para conseguir desenvolver e aprender como ensinar os alunos, né? Para já ter uma certa associação, uma certa noção de como lidar com os alunos para quando nós formarmos e formos atuar na área. Então, a escola na qual nós desenvolvemos esse estágio foi o João Maria de Araújo Júnior, que é uma escola de ensino fundamental aqui da cidade de Botucatu, e nós ministramos aulas para quatro turmas que são do oitavo ano do ensino fundamental. Uma característica importante que nós observamos pela documentação, principalmente do PPP da escola, foram que tanto os pais quanto os alunos e também os funcionários da escola, eles demonstram grande satisfação com o desempenho educacional da escola, né, com a estrutura da escola, com como os professores conseguem lidar com os alunos, como os alunos conseguem se desenvolver com o tempo durante a escola, e também com os resultados de alunos futuros quando eles saem do ensino fundamental e vão para outras escolas, ou até futuramente nas universidades, né, que alguns alunos de lá conseguem vagas em universidades. Por fim, a escola é tido como uma das referências de ensino fundamental aqui na cidade, né, de Botucatu. Ela é bem conhecida por todos os moradores aqui e muitas vezes as vagas são concorridas. E a teoria pedagógica que a escola adota para a educação dos alunos, para ministrar as aulas, e também a pedagogia que nós adotamos nos momentos de ministrar as nossas aulas, foi a pedagogia histórico-crítica. No próximo slide, então, agora a gente vai estar começando a falar um pouco sobre a aplicação das nossas aulas. Bom, olá, eu sou o Bruno e eu vou falar um pouco da descrição das atividades que foram feitas no estágio. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da pedagogia e de como foi feito, de qual pedagogia a gente utilizou, né? Então, as atividades, elas foram desenvolvidas utilizando como base os princípios da pedagogia histórico-crítica, onde o professor ele é responsável por mediar o conhecimento que os alunos estão assimilando, transmitindo para eles a capacidade de desenvolvimento social e histórico. Essa pedagogia, ela acaba tendo como base, como objetivo, resgatar a importância da escola, reorganizando o processo educativo e ressaltando o saber sistematizado ao qual é definido a especificidade do saber escolar. Ela tem como método educativo estimular a resolução de atividades e como iniciativa do professor, favorecendo o diálogo dos alunos. Então, eles vão acabar desenvolvendo as atividades, conversando entre si, até chegar numa solução propriamente dita, tendo o professor como mediador. Então, basicamente, eles valorizam bastante, né? Essa pedagogia ela valoriza bastante o diálogo e a cultura acumulada historicamente, levando também em conta os interesses, o desenvolvimento pedagógico e o ritmo de aprendizagem dos alunos, para que eles possam evitar perder de vista qual é a sistematização lógica dos conhecimentos. Então, a sua ordenação e gradação têm esses efeitos de processo de assimilação do conteúdo cognitivo. Bom, os conteúdos que a gente acabou desenvolvendo, eles foram trabalhados de forma a evidenciar, né, para os alunos, que esses conteúdos foram o conteúdo trabalhado, né, o tema qual a gente estava trabalhando, que foram usinas, fontes de energia e matriz energética, elétrica, né, no caso, foram produzidos a partir da necessidade de demanda populacional, energética populacional, assim como o desenvolvimento tecnológico que possibilitou, né, o avanço na produção de novos métodos e meios de produção e obtenção de fontes de energia. Tudo isso utilizando o método da pedagogia histórico-crítica para ensinar os alunos como que cada coisa foi desenvolvida, qual é o funcionamento de cada tipo de usina, como que cada tipo de combustível é obtido, natural ou não natural,
se ele é renovável, se não é renovável, como que o porquê que ele é renovável, por que não é, dando para os alunos esse tipo de conhecimento para que eles pudessem entender melhor como que funciona basicamente essa energia elétrica que grande parte da população mundial possui em suas casas, que é apertar um botão, acende a lâmpada. E aí a gente acabou explicando para eles como todo esse processo é feito por trás, como é desenvolvido esse processo em usinas e através de combustíveis, não só isso, como também de automóveis, não só energia elétrica, mas também combustíveis de automóveis, como que são produzidos, de carros, caminhões, ônibus, como que cada tipo de combustível é produzido ou obtido da natureza. E a partir desse tema, né, que foi desenvolvido, como o Gustavo já adiantou para vocês, nós demos 4 aulas de 50 minutos. Aliás, nós demos 2 aulas de 1h30, que equivalem a 4 aulas de 50 minutos para cada turma. Para cada turma. E a gente deu essas 2 aulas de 1h30 para 4 turmas, juntas, no caso. Cada aula ela foi executada em um dia diferente. Então a gente fez primeiro uma primeira aula de 1h30 e no dia seguinte o complemento, né, a continuação da primeira aula de outra 1h30. Esse método ele foi elaborado juntamente com a professora mediadora, onde ela que acabou sugerindo para a gente fazer dessa maneira, porque acabaria ficando mais fácil, ocuparia um tempo consideravelmente menor do que se desse 4 aulas de 50 minutos para cada uma das turmas. Então, acabou sendo mais otimizado. Então, os temas abordados no primeiro dia foi o que é energia, fonte primária e secundária de energia, combustíveis, energia renovável e não renovável e usinas elétricas. E já no segundo dia, foram abordados os temas de matriz energética brasileira, vantagens e desvantagens de cada tipo de energia, já utilizando esse tópico para retornar e para retomar o conhecimento que foi passado na aula anterior, para a gente fazer uma breve revisão das usinas e do tipo de energia que cada uma produz. E também o consumo energético populacional contra os problemas socioambientais que cada tipo de produção de energia acaba causando. Sobre as reuniões HTPC da escola, elas acontecem, né, presencialmente, geralmente de terça e quinta, das 11 às 11h40 e às 17h30, respectivamente, tendo aproximadamente 1 hora de duração. Na que a gente participou, foi falado especificamente sobre a reunião de pais e a Semana das Crianças. E seguindo essa pauta, os 15 professores presentes que estavam discutindo, os 15 professores presentes estavam discutindo para ver quais seriam os melhores horários e dias para poder fazer essas reuniões, já que teria como objetivo, né, já que estamos em meio a uma pandemia, evitar aglomerações. Então, estavam querendo ver quais seriam, distribuir melhor os horários entre os pais que poderiam ir em cada um dos horários para não ficar muito aglomerado. Além disso, também foi falado sobre os alunos que estavam em ensino remoto ou que não entregaram nenhuma, que não entregaram nenhuma atividade, porque muitos alunos, por conta da situação de pandemia, acabaram optando por continuar no ensino remoto, ao invés de voltar para as escolas nesse meio tempo, e muitos deles acabaram não entregando nenhuma atividade, então também foi discutido o que seria feito com esses alunos, quais atividades poderiam ser passadas para eles, para poder meio que compensar o tempo perdido, as aulas que não foram assistidas, ou as atividades que não foram entregues. E a reunião, nesse dia que a gente foi, nós fomos numa terça-feira, terminou às 1h10. Aqui são as aulas do Centro de Mídia, já que nós não podemos acompanhar nenhuma aula com a professora, nós assistimos às aulas do Centro de Mídia, porque ela já estava dando aula presencial, não estava mais de forma online, então a gente não pôde acompanhar. Então nós assistimos 8 aulas do Centro de Mídia, de Ciências, e eu vou passar aqui rapidamente para vocês quais foram as aulas que a gente assistiu. Não vou acabar discorrendo muito sobre cada uma delas, mas vocês podem pausar para dar uma lida sobre o objetivo e o que cada uma fala exatamente, porque senão vai acabar tomando muito tempo. Então, basicamente, a primeira aula foi sobre animais e suas características. A segunda aula, alimentação animal. A terceira aula é higiene e saúde. A quarta aula
observando o céu. Aí aqui, como vocês puderam ver, e eu acabei esquecendo de falar, nós assistimos do 8º ano. Todas as outras, a quinta e a sexta aula, nós assistimos do 8º ano do ensino fundamental, e as outras foram todas do 2º ano do fundamental. Então, a quinta aula do 8º ano do fundamental, previsão do tempo, dá para confiar. Sexta aula, também do 8º ano fundamental, ciência do celular, o carregador. Sétima aula, voltando para o 2º ano do ensino fundamental, observando os animais. E a 8ª e última aula, também do 2º ano, observando observação das plantas. Bom, então, finalizando essa apresentação, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos realizando esse estágio, né? E vamos dar algumas considerações finais nossas sobre como foi o andamento da disciplina e do nosso estágio supervisionado, né? Que, de acordo com as aulas que nós ministramos, que nós apresentamos para os alunos da Escola João Maria, foi possível entender que, por algumas vias de ensino, né, como que o ensino nesse campo fundamental ele funciona, né, como processo de aprendizagem em escolas desse nível, né, de EMF, permitindo assim que eu e o Bruno pudéssemos, né, conseguíssemos realizar discussões entre nós para conversar um pouco sobre os parâmetros de ensino que nós utilizamos e, além disso, planejar melhores estratégias para oportunidades futuras, né, para estágios futuros ou até mesmo para quando nos formarmos, se for o caso de seguirmos a profissão, né, para que a gente conseguir sempre estar melhorando a nossa característica de professores e conseguir deixar um pouco mais sólido a nossa metodologia de ensino e também para ficar mais fácil para os alunos alcançarem esse aprendizado. Além disso, pudemos também observar como que se desenvolve a metodologia de ensino de ciências no ensino fundamental, né? Nós somos aqui graduandos de biologia. Então, quando a gente vai falar sobre essa parte de biologia no ensino fundamental, não é exatamente a biologia, né? Tá ainda no campo da ciência, então envolve um pouco de física também, pode envolver um pouco de química. Então, isso serviu para a gente conseguir também maleabilizar, né, o nosso conhecimento e sintetizar tudo de uma forma que a gente consiga explicar o que não é tanto do nosso âmbito, como, por exemplo, física e química, não é muito o foco ou a prioridade da nossa área, de forma que a gente consiga dar um conteúdo fiel à realidade para os alunos, né, e de forma bem didática, né. Bom, sendo assim, gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Paulo pela orientação, pela disciplina, agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui, esperamos que eu e o Bruno tenhamos conseguido ser claros com a nossa apresentação, que tenhamos passado tudo certinho para vocês tenham entendido. E é isso, pessoal. Muito obrigado.